Olá, como você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, do seu canal e do meu canal, do Café com Fé. Aqui nesse canal, nós queremos, a intenção maior é aquecer a tua fé. Coa a sua xícara de café, vem comigo em mais um episódio onde eu quero te apresentar uma mulher incrível, um testemunho incrível. Uma das tônicas deste canal, uma das razões desse canal existir, além de aquecer a tua fé, é dar protagonismo a uma mulher anônima na sociedade. Eu vou te apresentar uma mulher anônima, então eu te convido a conhecer a minha amiga. Vamos lá, o nome dela, ela é a Lilian Poi. Olha que nome lindo, Lilian Poi Henriques. Ela é técnica de raio-x. Há 15 anos ela trabalha com isso. Ela trabalha numa clínica. E nós nos conhecemos justamente por isso. Eu fui fazer um exame e no meio do exame nós nos conhecemos ali e ela discorreu a história dela. E eu falei, eu não posso ficar com essa história só pra mim. Eu preciso compartilhar a história dessa mulher com outras mulheres. Então eu te apresento a Lilian Poi, minha querida amiga. Se apresente. Meu nome é Lilian, como a Cris disse, sou técnica de raio-x. Eu sou alguém que ama o Senhor muito, amo muito o Senhor. Sou alguém que teme ao Senhor. E estou muito feliz e honrada por estar aqui hoje. Muito obrigada por ter essa oportunidade de falar de Jesus, né? Porque a gente, como cristão, nós somos uma carta a ser lida, né? Nós estamos sendo lidos pelo mundo. Então eu vim aqui contar um pouquinho da minha história e contar um pouco do que o Senhor escreveu sobre mim. Que linda, que apresentação. Essa doçura foi desse jeito que ela me atendeu na clínica, numa clínica médica perto de casa, e no meio do exame ela com essa vozinha doce foi conversando comigo e falando. Falei, meu Deus do céu, essa mulher, ela é uma doçura e ela falou tanto de Deus, das coisas de Deus, que eu precisei compartilhar um pouco da história dela com todos vocês. Por isso que eu convidei a Lilian para estar aqui hoje. E que apresentação linda, né? Então, Lilian, você é bem-vinda, o espaço é teu. Eu quero que você, do jeito que a gente começou a conversar nos bastidores, né? E no carro vindo para cá, como que começou a sua história? Cris, eu nasci num berço cristão, como a gente havia conversado, eu nasci num berço cristão. Eu sou evangélica desde quando eu nasci, mas eu conheci o Senhor aos 40 anos de idade, Uhum. né? Um dia eu estava passando numa rua e falei assim, eu tinha mudado de lugar, né? Eu morava num determinado local e mudei. E eu falei assim com a minha filha, eu falei assim, olha, vamos aqui nessa igreja aqui? E ela falou assim, vamos, mamãe. Eu já era, né? Eu já estava há um tempo afastada da igreja. E eu falei assim, vamos, né? E fui no encontro com Deus. E o Senhor me encontrou. E o Senhor me encontrou e tudo mudou. Porque eu sabia quem era Jesus de ouvir falar. Hoje eu conheço, né? Mas eu sabia que existia um Cristo, mas eu não o amava, sabe? Eu não tinha noção da grandiosidade. Eu sabia do sacrifício dele, mas eu não entendia o que era o sacrifício do Senhor. Hoje Uhum. sim eu entendo. Aquele episódio que você me conta da oração, aquilo ali foi o divisor de águas na sua vida. Eu quero que Sim. você discorre sobre isso. Sim, depois desse tempo, em 2020 entrou a pandemia, né? E na nossa igreja, na igreja que eu congregava, a gente tinha um relógio de oração. Nesse Uhum. relógio de oração, a igreja orava 24 horas por dia. Então, cada pessoa orava alguns minutos. Era contabilizando, dava 10 minutos por pessoa. Meu horário de oração era mais ou menos 1 hora da manhã até 1h10. Às vezes eu trocava com a minha filha, que da minha filha era da 1h10 a 1h20, né? E eu orei naquele dia, gente. Eu orei para Deus guardar nossa família, orei pelo mundo. 10 minutos de oração é pouco, mas a gente estava orando com um propósito para que Deus guardasse as famílias do mundo por conta da pandemia, né? Ah, Então, foi esse nesse era o período. propósito, esse era o propósito. E no meio dessa oração, um dia, numa dessas orações, né, que a gente ficou muito tempo orando, mas numa dessas orações, eu estava ajoelhada, orei no meu tempo de oração, e quando eu estava terminando,
Eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, eu quero ser muito, muito usada pelo Senhor. Eu quero. Assim, eu sei que eu falei com o meu coração, com a minha alma, porque eu realmente queria ser usada pelo Senhor. Uhum. E eu terminei minha oração, adorei ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Levantei a hora que eu fiquei de pé, o Senhor falou para mim, terebinto. E eu não sabia o que era um terebinto. Não fazia ideia. Na mesma Terebinto. um terebinto, na mesma hora eu fui lá, terebinto. Uhum. A hora que eu li, eu vi o significado, e meu coração encheu de temor, porque eu sabia que naquele momento, eu sabia que eu ia passar por uma grande provação. Deixa eu só fazer um break aqui. Você de casa sabe o que que é um terebinto? Quando ela me contou isso, meu coração, assim, se encheu de alegria, de saber, sabe, Lilian, as formas com as quais Deus se utiliza para conversar com a gente, para falar com a gente. Sim. No meio da sua oração de 10 minutos, uma que eu achei lindo, a questão do relógio das 24 horas da igreja, cada membro da igreja orava 10 minutos, ou seja, a igreja ficava 24 horas em permanente oração. E os 10 minutos que couberam a você, né, que estava na sua responsabilidade, quando você se levantou, Deus falou essa palavra, terebinto. Então ela vai te explicar o que que é um terebinto. Terebinto é uma árvore nativa da região lá de Israel, e é uma árvore que ela tem propriedades medicinais e ela também exala um perfume próprio dela mesmo. Só que só é possível chegar a essas propriedades medicinais, essa seiva, se lascar essa árvore. Então, por isso que eu disse a você, quando eu descobri o porquê, eu falei assim: ah, eu vou me lascar muito. E aí você ficou com essa terebinto na Sim. mente. E aí, os dias que se discorreram depois disso? E logo depois uma semana depois que o senhor falou isso comigo, né? Que o senhor falou para mim, terebinto, e meu coração encheu de temor. Eu sabia mesmo que isso ia acontecer. Uma semana depois eu fiquei desempregada Uhum. e minha avó morreu. Um ano depois eu descobri um câncer de mama. Um câncer de mama triplo negativo, em fase avançada já, porque eu descobri um nódulo, eu estava na pandemia, eu não estava trabalhando, eu estava desempregada, eu não tinha condições de ir atrás disso, tudo fechado, Uhum. tem noção? Tudo fechado. Para você marcar uma consulta, como que marcava? O senhor abriu a porta de um local para mim, mas na minha percepção aquilo não era um câncer, era só alguma coisinha que apareceu. Foi quando eu fiz o exame, o médico falou para mim: olha, Lilian, faça uma biópsia com uma agulha grossa. E quando veio o resultado, Qual que é o câncer de tipo? mama, triplo negativo. Uhum. Que é o mais avassalador. É um dos mais, né? Aham. Triplo negativo, HER2 também é um câncer bem, bem Agressivo. agressivo. Bem agressivo, bem agressivo. Ele costuma dar em mulheres jovens, Aham. antes dos 50 anos. Não que não dê em outras, né? Mas ele costuma dar em mulheres jovens. Então, num banho, você descobriu o nódulo e você foi Descobri fazer o exame. Isso, descobri. Aí eu fui fazer o exame meses depois, eu não fiz assim. Então, assim, Uhum. quando eu descobri, era do tamanho de um feijãozinho. Quando eu cheguei ao diagnóstico, ele era do tamanho de um limão. Uau. Ele cresceu, mas assim, é uma da característica dele também, crescer muito rápido, né? Não Uhum. é, houve meses, mas ele é da característica deles evoluir muito rápido, né? É da característica desse tipo de câncer. E assim, o que eu posso dizer para você é que foi um susto, né? Eu me Uhum. assustei porque, como você disse, é um decreto sobre a minha vida, né? Eu achava que Uma Ah, sentença de uma morte. sentença de morte, isso. Uma sentença. Ah, Eu achava assim, você faz planos, né? Ah, eu vou viver uns 80 anos. sim. Mas de repente você fala, opa, não sei se eu vou viver 80 anos. Talvez eu não viva nenhum, nem dois.
Porque eu descobri um câncer no estágio avançado. Não estava no começo, entende? Mas eu lembro que na verdade, eu peguei o resultado e falaram para mim, olha, tá só a biópsia aqui, não tem o resultado ainda do anátomo. E eu olhando assim, a biópsia, e lá tem um envelopinho no final. E aí eu peguei aquele envelopinho e tava lá o resultado. Então, assim, eu nem tive preparo, porque eu descobri no susto. Porque se eu soubesse que tava ali, eu ia abrir na minha casa, né? Eu não ia abrir. E eu fui aquele dia para casa orando, eu orei, o Senhor sabe o que faz, mas meu maior desespero, Cris, como eu disse a você, foi chegar diante do Senhor sem ter nada a oferecer a Ele. Porque eu falei assim, Senhor, se eu chegar hoje diante de Ti, o que que eu vou dizer para o Senhor? O que que eu vou te oferecer? O que tem nas minhas mãos para eu poder te dar? O que que eu posso te oferecer? E esse era o meu maior desespero. Não era nem morrer. Meu maior desespero era chegar diante do Senhor com as mãos vazias. Esse era o meu maior sofrimento. E aí você, depois desse medo incrível, né? Você não teve medo de morrer. Você falou pra mim que você estava no metrô e você falou: se eu morrer agora, o que que eu vou oferecer pra Deus, né? Exatamente. Chegar de mãos vazias. E aí você lembrou do terebinto. Sim. Que Eu lembrei, assim, quando eu peguei tudo que vinha acontecendo na minha vida desde então, porque quando o Senhor falou para mim no terebinto, várias coisas aconteceram, né? A morte da minha avó, meu desemprego, Ou né? seja, estava sendo lascada. Eu tava sendo lascada Mas o aí tempo você estava todo, mas exalando. o objetivo era esse, né? O Sim. objetivo é adorar o Senhor em meio à sua dor, né? Porque é muito fácil adorar a Deus quando você recebe um carro, quando você recebe uma casa, você entende? Quando você ganha bênçãos. Eu quero ver você adorar o Senhor quando você não sabe nem se você vai viver, se quando você está desempregado. Isso é difícil. Quem te prepara para isso? Não tem como, só Jesus, né? Então, essa história que eu tenho a contar é mais sobre a intervenção de Cristo na minha vida, porque existe a Lilian antes do câncer e a Lilian depois do câncer. Existe o meu relacionamento com o Senhor antes do câncer e o meu relacionamento com o Senhor depois do câncer, né? Então, essa história é toda sobre Cristo, porque eu não teria chegado onde cheguei se Cristo não tivesse sido minha força. Sim. Né? E eu até falei para você que teve um episódio que eu estava dormindo e o Senhor falou comigo à noite, né? E ele falou assim para mim, leia Daniel. E eu Sim. não tinha noção, ler Daniel, mas por que o Senhor quer que eu leia Daniel? Tudo bem, eu fui, obedeci, fui e li Daniel. Não entendi por quê, li o livro todo, uma tacada, só fui lá li e passou. O Senhor nunca me disse por que ele tinha mandado eu ler Daniel. Sim. Só que quando eu estava com o diagnóstico na mão, no dia que eu voltei para casa, dentro do ônibus, o Senhor falou assim: sabe por que eu mandei você ler Daniel? Porque eu permiti a fornalha, eu permiti a cova, mas eu não permiti a morte. Uau. Então, esse é um testemunho do como o Senhor cuida, né? De como o Senhor te prepara para passar por uma situação, mas você não passa sozinho. Porque Jesus, ele não nos prometeu que a gente não teria dificuldades. Essa é só mais uma história, Cris, de muitas. Quantas mulheres têm câncer? Sim. Quantas mulheres perdem filhos? Quantas mulheres perdem maridos, estão desempregadas, ou quantas pessoas. Mas é o diferencial de passar por uma situação em que Cristo está com você. Entende? A minha história não é diferente de muitas, mas o diferencial daqui é Cristo. Cristo é o diferencial de tudo. Amém. E o interessante, né, Lilian, é quando você fala que você até os 40, você conhecia a Deus de ouvir falar. Você comentou comigo Sim. como Jó, né? Sim. E depois desse episódio, você teve esse encontro face a face. Sim. Eu era religiosa, né? Eu ia para a igreja, eu cumpria as regras. Eu era uma boa cumpridora de regras. Sim. Entende?
como qualquer outro ser humano, eu também errei, eu também pequei. E o Senhor me resgatou. E o Senhor me encontrou, porque Cristo me encontrou. Não fui eu que fui lá encontrar ele, entende? Sim. E o Senhor me encontrou. Então, a partir daí, eu vivo novo todo dia, né? Todo dia. Porque como a gente falou no carro, hoje eu tenho um testemunho para contar, mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem um testemunho nesse nível para contar. Ah, eu tive um câncer. Olha, eu sobrevivi. Olha, o Senhor fez isso e aquilo. Não. Aham. Muitas pessoas vão viver o ordinário nas suas vidas. Sim. Todos os dias. Uhum. Todos os dias. Vão viver o ordinário, aquilo que é o simples. Lavar uma louça, fazer um café, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Mas a questão está em permanecer. Uhum. Permanecer fiel ao Senhor. E só é possível se você tem um encontro real com Cristo, porque não é fácil, tá? Você vai pra igreja, chega uma hora que enche o saco. Você cumprir regras, se você não Sim. tem um encontro com Jesus, se você não sabe quem é ele, Não faz hoje sentido, né? não faz nenhum sentido. Hoje, Cris, eu entendo. O que eu entendo? Eu entendo quando Jesus falou para os discípulos. Ele trouxe uma palavra muito dura para o povo e o povo falou: Mas essa palavra que o senhor trouxe é muito dura. E começaram a ir embora. E Jesus virou para os discípulos e falou: Vocês não querem ir embora também? E os discípulos responderam: O quê? Uhum. Para onde nós iremos? Só Se só tu tu tens tem palavra de vida eterna. Não tem, não tem. O que a gente vai fazer? Não tem para onde a gente ir. Somente o Senhor é a vida. Uhum. Somente a vida em Cristo. Só há vida em Cristo. Fora dele, só há morte. E eu era morta. Eu era alguém que era batizada, que tinha ido para a igreja e tudo mais. Uhum. Mas eu era morta de verdade. Eu não sabia que era Cristo. Hoje eu sei. É porque, sabe, Lili, a gente vive um evangelho hoje muito interessante, esse ponto da tua história, porque não é só sobre o câncer, a doença, o Não. câncer de mama, a retirada da mama, enfim. Tudo isso compõe a tua história e é pesado para quem ouve também, né? Mas não é sobre isso. Não. A grande tônica do teu relato é você perceber isso que você acaba de relatar. Hoje a gente vive um evangelho que é um evangelho customizado, né? O evangelho ao meu modo de viver. E é lindo quando você fala isso dos grandes testemunhos, porque aqui no Café com Fé, cada episódio eu trago um relato de uma mulher anônima, de uma mulher que está lá vivendo uma vida anônima para a grande maioria da sociedade, só que ela tem uma história incrível, maravilhosa, um relato grandioso. Só que é o que nós estávamos falando. E quem vive a vida no ordinário? E aquela Sim. mulher casadinha, bonitinha com seus filhos, como você falou, lavando a louça, fazendo uma refeição, um almoço, uma mãe que parou de trabalhar para cuidar de filhos. Aí à noite ela vai assistir um filme, faz uma pipoca e leva aquela vida, né? E lava roupa e paga as contas. E é uma família de Deus e que não teve um relato de câncer. Sim. E nem uma história grandiosa entre aspas, né, para contar, mas que chega lá no fim da vida e teve uma vida inteira de obediência e fidelidade a Deus. Isso é fácil? Ninguém coloca holofote nessa pessoa, não. Ninguém coloca holofote e ninguém vai chamar essa pessoa para um podcast, talvez, né? Sim. Porque não tem um grande testemunho. Então nós queremos às vezes uma história de holofote, de 3D, e às vezes a vida no ordinário, só que ali com Deus é uma vida grandiosa. São pessoas simples. Sim. Fazendo o que Jesus mandou fazer, como Raabe, a gente conversou sobre isso. Ela era uma prostituta, vivendo ela se prostituía, até que um dia ela decidiu que ela ia ajudar 2 homens de Deus. E isso fez toda a diferença na história dela. Fez tanta diferença que ela entra na genealogia de Jesus. De Cristo, isso, você entende? Então, somos nós, pessoas simples. Como eu disse a você, a gente é células. Sim. Ou
célulazinhas fazendo parte de um grande corpo e cada uma com a sua função. E esse corpo precisa funcionar. É o apóstolo Paulo que fala isso em Coríntios, né? Que nós somos uma unidade, ele chama a igreja de corpo de Cristo. E é lindo isso na Bíblia, Sim. quando o apóstolo Paulo usa essa metáfora, né? Ele fala que nós somos o corpo de Cristo, e é lindo quando você mergulha nisso, que a gente estava conversando nos bastidores, porque às vezes a pessoa que faz o papel do olho, da cabeça, do pescoço, ela tá se achando porque ela tá em evidência. Tá em evidência. Só que esse olho, essa mão, essa boca não vai funcionar sem aquela célula que vai levar o nutriente para o olho. Então, assim, Sim. ter o corpo de Cristo, a beleza disso, é justamente, às vezes, você tá lá nos bastidores do corpo. Por exemplo, olha só uma coisa. Quando a gente faz quimioterapia, Ah, a quimio, ela ataca justamente as células de repetições. Por isso que o cabelo cai. Porque ela é uma célula que se repete ali, entende? aham, Então, como é que você saberia que essa célula existe? Você só sabe que ela existe quando você está fazendo quimioterapia e seu cabelo cai. Fora isso, ninguém sabe. Ninguém sabe de mim, Cris. Ninguém sabe da Maria, da Sim, Ana. sim. Ninguém sabe de nós. Sim. Agora, as pessoas que precisam, que estão ali com a gente, aquelas pessoas que são nutridas através da nossa vida, talvez aquelas pessoas saibam. Uhum. Entende? Então, a gente tem que fazer a diferença no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, na nossa comunidade. Talvez Sim. ninguém vai ver. Mas o importante, sabe qual é? Não é que as pessoas me conheçam. Uhum. O importante para mim é no último dia Jesus dizer: eu te conheço. Uhum. Isso para mim é importante. E é o que a gente estava conversando também, né, Exatamente. Lilian? Que é ninguém vê o glóbulo vermelho, ninguém Não. vê o GABA, o GH. Nós não Não. estamos vendo isso lá dentro do nosso organismo, Não, mas nós estamos ele vendo. está sendo veículo para fazer o cérebro funcionar, o sangue para o lugar certo. Então, Sim. isso é ser corpo de Cristo, né? Isso. É fazer ali o papel nos bastidores para o olho virar, para fazer o o pescoço. ordinário. Fazer o ordinário. Que é o que a gente estava conversando de um livro que eu recomendo assim fortemente, né? Que é da Tish Warren, que é A Liturgia do Ordinário. E é isso, você tá lavando uma louça para honra de Deus, você tá fazendo uma refeição para que o Senhor seja exaltado. para que o Senhor seja glorificado e exaltado. Às vezes você está lavando um tênis de um filho, ou você está esticando a cama, dobrando um cobertor. Né? Que pequeno isso. Não. Mas o Senhor está vendo. E é o que a Bíblia diz. O Senhor te vê. E a gente tem certeza disso com a história de Agar, né? Exatamente. Ninguém estava vendo nada, mas o Senhor estava no deserto vendo Agar. Então a certeza é de que no ordinário o Senhor está nos vendo. Como diz Paulo, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, quando tudo isso aconteceu com você, eu vejo assim nitidamente, e essa história maravilhosa do terebinto, né? Que é uma árvore que a seiva dela, o perfume dela é exalado e é evidenciado quanto mais você lasca o tronco dessa árvore. E foi nas lascadas da vida, né, Lilian, que o seu perfume veio exalar. E essa é uma pergunta que a gente faz, né? Quando a gente está sendo machucado pela vida, o que a gente exala? Uhum. A gente vai permanecer? Vamos permanecer. Cristo está sendo glorificado. Quando eu descobri que eu estava doente, comecei a fazer químio e para algumas pessoas não é tão ruim, embora ficar careca e tudo mais. Algumas pessoas não se sentem tão, mas para mim foi. Eu fazia químio a cada 21 dias, só que 15 dias eu ficava realmente muito prostrada. Eu só ficava de cama, eu passava muito mal. Uhum. Então, assim, quem era eu naquela época? O que eu fazia? Eu chorava muito, mas eu nunca questionei ao Senhor. Eu nunca falei, Senhor, por que eu? Não. Eu já sabia que o Senhor tinha um propósito na minha dor. Eu sabia disso.
sabia que ele tinha um propósito, e eu entendia esse propósito do Senhor. E como eu disse a você, que você precisa muito mais fé para dizer seja feita a tua vontade do que para dizer eu determino. Uau. Né? Porque assim, seja feita a tua vontade, mas qual é a tua vontade? Tá tudo bem que a sua vontade seja eu passar por isso? Porque algumas pessoas não sabem qual é a vontade do Senhor. Tem gente que diz assim, o Senhor só tem coisas boas a me dar. O Sim. Senhor tem coisas boas, o Senhor deu já coisas boas. Sim. O Senhor deu o Espírito Santo. O Senhor nos ofertou Jesus. O que mais eu posso querer de Deus? Eu tinha uma certeza de viver eternamente, e eu tenho essa certeza de viver eternamente porque Cristo morreu por mim. Essa é a minha certeza. E é isso que Deus me deu. E eu sou grata por isso. Se o Senhor me curasse ou não, se o Senhor não me curasse, tá tudo bem. Porque, amém, essa é a vontade dele, e eu quero viver a vontade dele, não importa qual seja. Se ele quiser me levar, amém. É assim. Porque eu amo o Senhor. Que lindo isso. Que lindo, Entende? né? Eu amo o Senhor. É uma frase para a gente refletir durante horas, né? Uma geração que não reflete mais, que não contempla, porque a contemplação não faz mais parte, né, dessa geração. A contemplação, você ficar ali, ó, ruminando uma frase. Quando você falou isso no carro, eu fiquei quietinha ali, contemplando ali, no estado meditativo. Você precisa ter mais coragem para falar, seja feita a tua vontade, do que eu determino, né? Sim, é muito fácil determinar. Eu determino ter um carro, eu quero um carro. Uhum. Mas Agora, seja feita a tua vontade, é de muita coragem, né? você precisa ter muita fé para dizer isso. Você precisa ter uma grande confiança no Senhor. Sim. Porque A convicção de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. não importa qual seja. Sim. Como é que você fala para uma mãe que enterrou um filho que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável? Como você fala? Só é possível viver isso quem está em Cristo. Que só passa por isso e sai disso vivo quem está em Cristo. Quem passa por uma situação pela qual eu passei, e eu falo para você como eu já falei para várias pessoas, Cris, eu queria viver, não tô dizendo para você assim, Sim. olha, eu queria morrer, não é isso. Eu Uhum. tô dizendo que tá tudo bem se o Senhor quisesse me levar. Tá tudo bem se o Senhor não quisesse. A vontade dele era essa e tá tudo bem. Entende? Então, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E o que o Senhor tem para mim? Você entende? Talvez esse seja um episódio da minha vida em que muitas pessoas vão estar me olhando e falar assim: poxa vida, apesar de tudo, a Lilian glorifica o Senhor, Uhum. porque o meu objetivo é eu glorificar o Senhor. O objetivo da nossa conversa aqui é que o Senhor seja glorificado. Sim. Eu me recuso a estar num lugar e falar somente de mim, porque não é sobre mim. Sim. Entende? A minha dor não importa, Cristo importa. Uhum. Entende? Que lindo, Lília. Eu ficaria te ouvindo horas e horas. É meu passatempo de predileto falar de Jesus. Se você quiser, a gente pode ficar. E eu tenho certeza que quem tá em casa também tá sendo, como a gente fala todos os episódios, né? A fé aquecida. Sim. Porque, Lilian, não tem sido fácil ligar a televisão. Eu já não assisto há bastante tempo, sabe? Eu não acesso informações nenhuma. De política, então, meu Deus. Tá feio, né? Não, eu não acesso. Até porque todos os prognósticos são de maldição, de desgraça, de destruição, aumento de taxas, de impostos, e aí essa polarização, né, que nos divide, e assim, falar da vida de pessoas aleatórias de rede social. Idolatria política. Idolatrar o político de estimação. E Virgínia, sei lá eu quem é, eu só ouvi falando essa semana, e Bebê Reborn. A gente só ouve loucura. A gente só ouve loucura. Sim. E aí, quando você vai falar das coisas eternas, é sobre isso. Sim. A vida, a nossa vida, é nisso que tem que convergir, né?
o nosso viver. Cris, Deus tem um filme que eu gosto de assistir, não sei se você já assistiu, do Percy Jackson. É um filme infantil, mas eu vou chegar lá onde eu quero. E tem uma missão que eles precisam, né? Eles têm que achar um raio lá, que não sei o quê. Só que em determinado momento eles param num lugar. E é oferecido uma flor de lótus para ele. E ele come daquela flor e ele não vê mais o tempo passar. Eu não sei você, mas eu não tô vendo 2025 passar. Sim. Nós temos tanta informação Sim. na nossa mão, a gente tem tudo aqui. Que se você não tomar cuidado, você perde a estação do trem, que você ia descer na estação, você perde, então você não vê mais, você não tem mais o face a face, você não para mais. Até a Bíblia tá no seu celular. Não sou contra ter Bíblia no celular. Sim. Mas eu sou a favor de você num canto, vamos ter o nosso devocional, o celular num quarto e eu e a minha Bíblia no outro quarto. Porque se você tem uma Bíblia no seu celular, você não vai ter o seu devocional. Por quê? Ah, mas é pecado, Lilian? Ah, você sempre vai arrumar uma situação para você sair do seu devocional. O inimigo sempre vai te colocar, nem que seja um e-mail santo. Deixa eu ajudar a minha mãe, que tá precisando de ajuda. Ó, mãe. Sempre vai ter isso, entendeu? Então a gente tá vivendo uma época em que a gente não As consegue. distrações. A gente não consegue contemplar Jesus. Sim, Só que a gente não exatamente. ama aquilo que a gente não contempla. Exatamente. Se você ler o livro de Apocalipse, ele é todo falando sobre a apresentação de Jesus Cristo. Uhum. Quem ele é, como ele é lindo, como ele é maravilhoso. Você começa a ver Jesus como o homem que nós deveríamos ter sido. Você entende? Fala assim, como é possível ser assim? Mas nós fomos criados para ser assim. Só que nós não somos. Na plenitude, né? Sim. Na Entende? plenitude. Então nós perdemos a nossa capacidade de olhar para Jesus, de contemplar, de sentar e ficar olhando. Uma vez eu vi um pastor falando e eu achei isso muito interessante, né? Vamos ver o que você vai me responder. Ele falou assim, imagina que tem um quadro, né? Tem um quadro. E nesse quadro, Jesus está curando um homem. Você entende? Mas se Jesus virasse para você e perguntasse para você, Cris, o que você quer que eu te faça? Naquele quadro, com quem que você se identifica mais? Com o homem que está precisando ser curado ou com que Jesus está precisando de alguma coisa ou com com Jesus que está curando alguém? Com quem que você se identifica? Lilian, talvez com os dois. Eu preciso de cura, mas eu também tenho o poder da cura. Exatamente. Então, assim, se nós entendermos, Cris, quem nós somos, né? Já tá na hora da gente não comer mais papinha. É feijoada. Tá na hora da gente pegar e assumir a nossa responsabilidade de filho. E qual é a nossa responsabilidade? Fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Sim. Que é a obra do Senhor. Nós precisamos, sim. Nós precisamos. Mas a gente precisa ser maduro o suficiente para a gente assumir nossa responsabilidade. Porque olha só, olhe bem, veja, os campos estão brancos e faltam trabalhadores. Não há ceifeiros. Você entende? Então, se eu parar para olhar minha dor, todo mundo sofre. Jesus sofreu, ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vejo, sabe, Lilian, todo esse seu relato, tudo isso que nós discorremos aqui, né, de uma doença. Eu vejo uma Lilian fênix depois desse câncer, né? Sim. Esse face a face que você teve com Jesus acendeu, A né? minha fé. Acendeu a sua fé e levantou uma Lilian que uma outra Lilian, uma Lilian que veio para servir ao Senhor. Sim. E que viu na doença, né, na sua dor, você viu o seu ministério. Sim. É isso, Lilian? Acendeu uma Lilian, na verdade, eu conheci Jesus, né? Então, é impossível você conhecer Jesus e sair da mesma forma. Sim.
É impossível você ter um encontro com ele. Você pode ver todos os encontros na Bíblia com a pessoa que Jesus, com as pessoas que Jesus encontraram. Sim. Elas saíram da mesma forma? Uh-uh. Elas não saíram da mesma forma, entendeu? Então, eu me vejo muito, muito mesmo como uma mulher samaritana. Uhum. Aquela que estava no poço e estava sedenta. Uhum. Você entende? E o Senhor falou para ela, bem assim: se você beber de mim, Uhum. eu não vou matar sua sede, não é isso que eu vou fazer. É claro que eu vou matar a sua sede, mas eu vou fazer de você um poço. Uhum. E de você vai fluir rios de água viva. E é isso que acontece com quem bebe de Jesus, né? Não sou eu. E é para todo mundo, né? Porque ser terebinto não é para mim. Uhum. Ser terebinto é para todos. Porque Na é isso. verdade é isso. Quando você conta esse seu relato, né, de que Deus falou isso tão audível, né, tão claro para você do terebinto, eu sou terebinto também, Lília. Sim. Eu sou terebinto. É nas lascas da vida que eu exalo o perfume, O bom o perfume de bom Cristo. perfume de Cristo. Porque senão a gente fica uma árvore infrutífera, né? Inodora, Sim. incolor, insípida, né? Ou soltando um cheiro horrível, né? Exato, Então, assim, exato. a pergunta é o que você solta quando alguém te bate, né? É. Quem anda com Cristo é terebinto. É terebinto. Tem que ser terebinto. Sim. Tem que ser um terebinto, porque a gente não tem outra escolha, né? A gente não tem outra escolha. Agora eu quero te fazer uma pergunta assim, que eu costumo fazer nesse exato momento desse ápice, né, do seu testemunho, o que gerou o seu testemunho, né? O testemunho para ser gerado dói. Dói. É quando você pegou o diagnóstico, quando você se levantou dessa oração que o Senhor falou com você. E aí veio desdobramentos da resposta, né? Que foi o desemprego, a morte da sua avó, que foi quem te criou, depois veio o diagnóstico. Essa Lilian, antes de tudo isso, antes dessa oração, hoje, se você se encontrasse com essa Lilian, o que você falaria para ela? Se eu me encontrasse com a Lilian antes dessa Lilian passar por tudo isso, Antes dessa oração, antes dessa que foi bem oração, na pandemia, né? Você estava orando. O que você falaria hoje, a Lilian hoje aqui, ó, 2025? O que você falaria para essa Lilian antes dessa oração, eu falaria dos para ela: diagnósticos? permaneça fiel. Permaneça fiel, porque vale a pena. Cristo vale a pena, né? Jesus vale a pena. Permaneça, não desista. Eu nunca pensei em desistir na minha vida. Isso nunca teve, vou desistir. Não, eu vou desistir e vou fazer o quê? Vou fazer o quê se eu desistir? Mas eu ia falar, permaneça firme. Porque a resposta para toda a pergunta que você fizer na tua vida é Cristo. Essa é a resposta. Uhum. Então, permaneça em Cristo. Era o que eu diria para ela. E é a coisa mais difícil, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, né, Lilian? Permanecer. Permanecer. O testemunho mais lindo, eu acho, é alguém que nunca desviou, que esteve sempre ali, que teve uma vida, como a gente disse mesmo, ordinária, mas nunca negou Jesus, não sempre esteve ali, ó, certinho, regrado. Para mim, esse é o testemunho mais lindo que tem, porque é difícil permanecer. Sim. Porque você acha que esse foi meu único problema que eu tive na minha vida. Eu vivo, a gente vive sempre. Sim. Sempre a gente tem problemas na nossa vida. Você entende? Sempre. E a gente precisa permanecer. É uma luta que não acaba nunca, nunca vai acabar. Entende? Nunca. Um dia nós não estaremos mais aqui, mas enquanto eu estiver, eu quero estar com Cristo. Amém. Até morar com Ele na eternidade. Amém. Nosso destino final. Nossa, Aliás, aqui é o a nosso nossa hotel, né? esperança. E quando a gente se hospeda num hotel, você troca o quadro de lugar, o vaso do seu quarto de hotel de lugar? Não, aqui é hotel. É verdade. A nossa morada final é com Ele. Por isso que Jesus fala, né? Não ajunteis tesouros na terra, você ajunteis
no céu, onde A traça. o ferrugem, a traça não consome. Porque se você parar para pensar, e só quem passou de repente por não sei se alguém passa por isso ou não, né? Fica doente ou para pensar o que que vai ser quando eu for para a glória. Eu não sei se alguém tem né? E de repente para e pensa. Mas você parar para pensar, não compensa você. É claro que Deus, ele vai nos abençoar. O Senhor é um Deus abençoador. Eu não estou dizendo que isso é errado ou que isso é pecado, mas a questão, Cris, é que não é isso que a gente deve buscar, né? A gente deve buscar juntar tesouros no céu, fazer coisas para o Senhor, Sim. entendeu? É, porque aqui a gente tá a serviço do reino, né? Sim, louco. Hoje pedirão a tua alma. Aham. E você vai fazer o quê? Né? Então, buscar o Senhor, estar na presença dele, permanecer. Eu acho que a dificuldade é muito difícil, mas é o permanecer Uhum. que é difícil. As pessoas, gente, o câncer é só um capítulo da minha vida. Sim. Eu vivo E com muito como mais que que tá isso. hoje, Lilian? Hoje você tá. Já tratou? Eu estou em remissão, né? Remissão. Quando completa 5 5 anos, anos eu tenho alta. e isso é Eu quando? estou em dezembro de 2026. O ano que vem, Ano que vem eu tenho alta. Se o Senhor permitir. em nome de Se o Jesus. Senhor permitir. Irei orar para que isso aconteça, mas que acima de tudo seja feita. Feita a vontade do Senhor. Estou tranquila, Cris. Aham. Eu estou muito tranquila. Seja lá o que o Senhor quiser para mim, eu estou muito tranquila. Porque essa paz, ela é a paz realmente que excede todo Sim, entendimento, essa é né? a paz que o Senhor fala. Eu estou tranquila. Que bom. Lília, e por tudo isso que a gente conversou, por essa doçura de pessoa que você é, pela coragem que você teve de vir aqui contar, abrir o seu relato, a sua história, compartilhar com a gente. Eu sempre falo, né, da honra. Eu aprendi que a gente não pode sonegar honra. E eu te trouxe aqui para te honrar também. Amém. As pessoas precisavam ouvir o teu relato e você precisava ser honrada. E é no ordinário, né? É ali a gente fazendo o exame, você aplicando o exame em mim, numa vida cotidiana ali, né, Sim. Lilian? A gente trocou A gente se figurinha, conheceu. compartilhou e a razão de eu te trazer aqui é justamente para te honrar. E eu trouxe um presente para você. Obrigada. Que eu quero te honrar com esse presente que é a caixa do Ai, que lindo. Café com Fé, que aqui dentro tem amor, tem carinho, tem café. E você que está em casa também pode adquirir esse kit no link da minha bio, que você vai ver agora e vai assistir um vídeo. E eu quero te honrar. Ai, E eu espero muito que você obrigada. goste, que você tenha momentos de prazer tomando esse Amém. café. Muito E tudo obrigada. isso foi feito com amor, com carinho e com a intenção de que ao tá coando ali o seu café, na sua mariquinha caipira, numa xicrinha rústica, na hora que você coar, você para, e é tudo que a gente conversou aqui. Você tem esse momento de que eu amo. Eu faço isso todos os dias, de contemplação, nem que seja 5 minutinhos. Nesse momento ordinário. Né? Nesse momento ordinário, daquele cheirinho do café, da contemplação e lembrar, né, de todos os feitos do Senhor. E é contemplar o Deus que a gente serve, Sim. né? E
E é lindo isso, porque a gente acabou de falar sobre isso, nós somos o que nós contemplamos, né? E o Sim. que nós temos contemplado? O que você tem contemplado? Exatamente. A vida de influencer, né, nas redes sociais? Você tem contemplado o casamento de quem acabou, né, essas coisas que não te levam a nada, não vão te levar a nada. Tudo isso são distrações, é para tirar o teu foco daquilo que importa. Então, assim como nós aqui relatamos de contemplar o belo, contemplar o nosso Criador, ter esse momento de contemplação que é tão maravilhoso e nós somos fruto daquilo que nós contemplamos, que você possa tirar o seu momento de contemplar o seu Criador, que eu sempre falo em todos os episódios, que é a tônica desse programa. Devo trazer à memória tudo que me traz esperança. Sim. Que está lá em Lamentações 3:21, que foi no momento do caos de Jeremias. E é o que a gente faz, né, Lilian? Nessa terra a gente vai ter momento de caos, Sim. né? Às vezes um caos tremendo e nível hard, mas não importa o nível do nosso caos, em todos os momentos da nossa vida, em todos os nossos caos, ou no momento de que você está passeando, viajando nas Maldivas, não importa. Você tem que se lembrar daquele que te abençoa, que te sustenta em pé. Quero que eu ia concluir assim. O nosso alimento é o Senhor. Lindo te ouvir, Lília. Muito obrigada. Lindo te ouvir. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. E eu quero que você encerra olhando para aquela câmera, falando para quem está em casa. O nosso programa é mais assim, o público feminino nos assiste mais, né? Se você tiver que dar um recado assim, de todo esse caos que você passou, qual recado você dá para essa mulher que tá em casa? Bom, é o seguinte, se você tá passando pelo que eu passei, se ficou doente ou tá passando por uma crise existencial, se você tá passando por qualquer coisa ou simplesmente vivendo a sua vida, nunca esqueça de Cristo, né? Porque Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão da nossa vida. Sempre contemple o Senhor. Lembre de onde o Senhor te tirou. Lembre o que Ele fez por você e lembre principalmente quem Ele é. Entendeu? E é isso. Amém. Amém. Linda. Eu quero hoje encerrar assim. Na Bíblia são identificadas várias mulheres anônimas, né? Nós falamos aqui de Raabe. Eu não sei se você já leu a passagem de Jael. Jael, ela foi uma mulher que ela enfincou uma estaca na cabeça de Císera, que era um comandante, né? Tá em Juízes essa história. Uma mulher vivendo tudo aquilo que a gente falou aqui agora, o ordinário, o comum. E eu imagino assim, Jael com aquelas roupas enormes, com avental, lavando louça. Eu imagino, porque quando eu leio a Bíblia eu faço esse exercício. Eu tento me transportar para aquele momento. E eu imagino Jael varrendo o quintal, lavando a louça, e de repente Císera entrou. E ela reconhece que ali é um comandante que era de um povo inimigo. Sim. E ele dorme, ele pede para descansar, né, na casa de Jael, e Jael permite aquilo, que ele descanse, mas ela o reconhece como inimigo de Deus. E no momento exato ela pega a estaca. Gente, uma mulher comum, vivendo o ordinário, o comum, lavando louça. Sim. Né? Esperando o leite ferver, caindo leite. Não é nossa vida no dia a dia? Mas ali no meio do ordinário, no meio do comum, ela reconhece o inimigo e ela enfinca a estaca. E esse homem morre na primeira... Ela enfinca a estaca de um jeito que não sobra... Nada, ele morre. Um segundo de respiro, ele morre. E aquela mulher comum destrói o inimigo de Deus. Então, eu encerro hoje, tudo isso que a gente conversou me remeteu a Jael, que está em Juízes. Você que está em casa, vivendo a sua vida comum, sua vida no ordinário, você pode ser tão usada por Deus. Eu trouxe hoje aqui, é uma das coisas do Café com Fé. Foi uma das coisas que quando o Senhor me pediu, Lilian, para eu começar esse podcast, falei, Senhor, ok,
eu vou te obedecer e eu vou começar esse trabalho com medo, com vergonha, com timidez. Que eu não sou tão tímida, mas assim, com muito medo. Medo do que as pessoas vão falar, medo de elogio, medo de aplauso, medo de vaia, medo de tudo. A gente tem medo, né, para começar tudo. Mas eu falei, Senhor, eu vou, mas eu quero fazer algo assim que ninguém faz. Eu quero ouvir mulheres anônimas. Então, Jael era uma mulher anônima. Lilian é uma mulher anônima na sociedade, né? Sim. E que história maravilhosa. É um bálsamo te ouvir, como todas as mulheres que passaram por aqui, todas as que vão passar. Não é sobre a quantidade de seguidores que você tem no Instagram, não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, não é sobre você ser reconhecida, é sobre você ser uma mulher que contempla o Senhor. Sim. Então você foi honrada hoje porque você foi uma mulher que no meio do seu caos, da sua luta, em meio a um câncer, você decidiu contemplar o seu Criador. E você está se parecendo com quem você contempla. Amém. É o meu objetivo de vida, é um dia parecer um pouquinho com Cristo, né? Amém. E está se parecendo. Então eu espero que Amém. tudo isso tenha feito sentido para o teu coração. Nós sempre falamos aqui que nunca deixa a fé e o café esfriar. Então que a sua fé, eu tenho certeza que ela sai desse episódio muito mais aquecida. Eu espero que você tenha sido muito abençoada com tudo isso que você ouviu. E se você foi abençoada, nós sempre falamos aqui sobre a honra. Não sonegue a honra. Se esse canal tem sido canal de bênção para a tua vida, você já sabe o que você tem que fazer. Se inscreve no canal, curte, compartilha, faça comentários, né, abaixo aqui.